do pastoreio à coroa. Na terra de Belém, durante os dias em que Saul reinava sobre Israel, vivia um jovem de aparência simples, mas de coração puro. Seu nome era Davi, o filho mais novo de Jessé, da tribo de Judá. Jessé tinha 8 filhos, e Davi era o menor entre eles. Enquanto seus irmãos mais velhos seguiam os caminhos dos guerreiros e serviam ao rei Saul, Davi cuidava das ovelhas de seu pai, sozinho nos campos. Ainda jovem, Davi já demonstrava coragem e fé. Quando leões ou ursos vinham para atacar o rebanho, ele os enfrentava sem medo. Não era com espada ou escudo que vencia, mas com a confiança em Deus, a quem servia com cânticos e louvores entre as colinas de Belém. Seu coração era cheio de reverência, e sua harpa soava como um perfume agradável diante do Senhor. A escolha de Deus. Certo dia, o Senhor falou ao profeta Samuel: Até quando terás pena de Saul? Eu o rejeitei como rei sobre Israel. Enche o teu vaso com azeite e vai a Belém, pois dentre os filhos de Jessé escolhi para mim um rei. Temendo a reação de Saul, Samuel foi com cautela, levando um sacrifício. Chegando à casa de Jessé, pediu que seus filhos se apresentassem. O primeiro a vir foi Eliabe, alto e forte, de aparência imponente. Samuel pensou: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas Deus o corrigiu: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para o exterior, porém o Senhor olha para o coração. Assim passaram 7 dos filhos de Jessé, mas o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: acabaram-se os teus filhos? Jessé respondeu: falta ainda o menor, que está apacentando as ovelhas. Samuel disse: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa até que ele venha. E Davi veio. Era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse: levanta-te, unge-o, porque este é. Naquele momento, diante de seus irmãos, Samuel ungiu Davi com azeite. E o Espírito do Senhor se apoderou de Davi desde aquele dia em diante. 1 Samuel 16:13. O guerreiro e o servo. Pouco tempo depois, um espírito maligno perturbava o rei Saul, e seus servos sugeriram que alguém tocasse harpa para acalmá-lo. Davi foi chamado ao palácio, pois além de arpista, era conhecido como valente, prudente, e o Senhor era com ele. Assim, o jovem pastor passou a servir ao rei, tocando para aliviar o espírito do monarca. A vitória sobre o gigante. Durante uma guerra contra os filisteus, um guerreiro enorme e temível chamado Golias desafiava Israel por 40 dias. Ao ouvir o desafio do gigante, indignou-se que alguém ousasse afrontar o exército do Deus vivo. Apesar de ser apenas um jovem, Davi se ofereceu para enfrentar Golias. Disse ao rei Saul: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e me livrará das mãos deste filisteu. Recusando armaduras e espada, Davi foi ao combate apenas com seu cajado, 5 pedras lisas e sua funda. Quando Golias zombou dele, Davi respondeu com fé: tu vens contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Com um só disparo da funda, Davi derrubou o gigante e cortou sua cabeça com a própria espada de Golias. A vitória foi do Senhor, e Israel se levantou em coragem. A fama e as lutas. A fama de Davi cresceu. O povo cantava: Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. O ciúme de Saul aumentou, e o rei passou a perseguir Davi. Por anos, Davi viveu como fugitivo, escondendo-se em cavernas, desertos e até entre os inimigos. Mesmo assim, nunca levantou a mão contra Saul, pois dizia: não tocarei no ungido do Senhor. Davi também formou um grupo de homens valentes que se tornaram seus leais companheiros. Durante esse tempo, ele escreveu muitos dos salmos, clamando a Deus por livramento e louvando sua fidelidade. A coroa e o reino,
Após a morte de Saul e de seu filho Jonatas, que era amigo íntimo de Davi, o povo de Judá ungiu Davi como rei em Hebrom. Anos depois, todas as tribos de Israel o reconheceram como rei, e Davi conquistou Jerusalém, tornando-a a capital do reino. Deus fez uma aliança com Davi, prometendo que de sua descendência viria um rei eterno. Disse o Senhor: estabelecerei o trono do seu reino para sempre. 2 Samuel 7,13. Davi reinou por 40 anos. Foi um homem segundo o coração de Deus, embora tenha cometido erros graves, como o pecado com Batseba e a morte de Urias. Mesmo assim, Davi se arrependeu profundamente, e Deus o perdoou, embora as consequências vieram. Em sua velhice, preparou os materiais para a construção do templo que seria erguido por seu filho, Salomão. Davi morreu em paz, sendo lembrado como o maior rei de Israel.